Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Rossi, através do Infinito Amor pelo canal do Consciência Hebraica, e hoje eu quero continuar conhecendo mais a fundo um dos filhos de Jacó. A gente já havia visto no nosso último vídeo Judá, que era um filho extremamente importante porque ele fazia parte da eugenia direta do Cristo. Mas a gente não pode desprezar os outros tios tataravós de Jesus, que são os irmãos então desse Judá, os outros filhos de Jacó, porque eles têm histórias muito interessantes que têm muito a nos agregar enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então, vimos Judá, mencionamos alguns outros irmãos, inclusive o irmão que a gente vai destrinchar hoje, também a gente já mencionou. Esse irmão é José. José é aquele filho, não sei se vocês se lembram, mas enquanto ele estava nascendo, seu pai Jacó estava tomando a decisão de sair da casa de Labão e voltar à sua parentela, voltar à casa de Abraão, voltar à casa de Isaac, voltar a Canaã. Muito bem. Então José, ele é um tio tataravô de Jesus tão importante que a gente está mais ou menos ali na altura do capítulo 38, 39 desse livro que se chama Gênesis e que tem 50 capítulos. A gente vai ver que desde o 38 até os 50 a gente vai falar basicamente, quase que exclusivamente de José. E bom, eu não sei se vocês se lembram também, mas no nosso vídeo que a gente falou sobre Rebeca, sobre Isaac, sobre esse encontro, a gente falou sobre sempre procurar encontrar Jesus em todos os nossos cotidianos, em todos os nossos momentos, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, nas médias coisas. Sempre buscar dicas que nos indiquem o Cristo. E a gente falou que nas Escrituras era a mesma coisa. Que mesmo essas histórias pré-messiânicas que talvez parecessem que Jesus não fosse um personagem de lá ou que não pertencesse àquela história, que a gente buscasse ele. Porque isso enriqueceria muito mais, isso já provaria que o amor desse homem, que o amor do Cristo já estava derramado desde muito antes da fundação do mundo. E muito bem, a gente vai fazer esse exercício com José. Porque José ele é tão importante, ele tem uma relevância tão grande que a gente consegue identificar na história dele inúmeros momentos onde a gente consegue traçar paralelos com a história de Jesus. O primeiro é que José era um pastor. E a gente já havia conhecido Jesus Rocha, o Jesus Cordeiro, a gente já havia conhecido o Jesus Leão da tribo de Judá, o irmão de José. E a gente no último vídeo já havia também mencionado o Jesus Bom Pastor, mencionado em João lá na frente, no Novo Testamento. E a gente vai ver que José também é um pastor. E além disso, ele era um filho amado. Na verdade, ele era o filho mais amado de Jacó. E a gente também vai ver lá na frente, quando Jesus é batizado, que o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, desce sobre ele e se ouve do céu uma voz dizendo: "Esse é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer, no qual eu amo." Olha que interessante. Nenhum dos dois era o filho mais forte, mais esforçado, que cumpria mais as regras, que fazia, que era o mais rico, mais bem-sucedido, mais completo, mais guerreiro, mais forte, mais alto. Nada disso. Ele era o mais amado. Ambos carregavam essa característica, eram amados. E muito bem. José, ele era um homem com uma relação profunda com Deus, que isso acaba sendo se desenvolvendo e acaba sendo demonstrado através de sonhos. José tinha muitos sonhos, ele sonhava muito. E aí eu estou falando de reações físicas e químicas que acontecem na nossa cabeça mesmo quando a gente está dormindo. E a gente também tem, nós, enquanto seres humanos, nós temos muitos sonhos. E aí um ponto de aplicação interessante repare bastante nos seus sonhos. Repare o que você tem sonhado, repare se talvez você tenha sonhos que são sucessivos, que você tem tido com muita frequência, que você sempre tem. É importante observar isso. Talvez eles estejam refletindo alguma coisa de dentro. Talvez eles estejam refletindo alguma coisa do alto. No caso de José, era um reflexo do alto, era uma revelação que ele tinha quando ele tinha esses sonhos. E aí ele finalmente chega em um dos sonhos que ele compartilha ali com a sua família. Ele chega para Jacó e para os irmãos e fala o seguinte: olha, eu sonhei que nós estávamos num campo de trigo e o meu feixe de trigo ele ficava de pé, enquanto o feixe de trigo de vocês se debruçava sobre o meu, se ajoelhava diante do meu. E aí imagine os irmãos. Então você é o nosso reizinho, você é o líderzinho da casa, vai todo mundo se derramar diante de você, vai se ajoelhar diante de você, vai se prostrar diante de você. E aí ele tem um segundo sonho, ele sonha que uma lua e que um sol e que 11 estrelas
se debruçavam diante dele. E aí ele é repreendido dessa vez por Jacó. Que história é essa, filho? Então seu pai, sua mãe, todo mundo aqui vai se prostrar diante de você? Só que Jacó guarda esse sonho, ele não despreza 100% o sonho do filho. Ele guarda essa informação com ele. Muito bem. E é interessante a gente pensar que Jesus também era tomado como prepotente algumas vezes, né? Porque ele dizia, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou o enviado, eu sou o rei, eu sou. E aí, para quem eu escutava de fora, o que esse cara tá falando? Que prepotência, Mas é como um peixe se descrever, né? Eu sou um peixe, eu tenho escamas, eu vivo na água, eu preciso da água para viver. A minha carne é branca. Ele está só se descrevendo, ele não está sendo prepotente. Com Cristo era assim. E José também foi assim, ele só estava descrevendo um sonho que ele teve, ele não estava sendo prepotente, ele contou, olha, eu sonhei que os seus feixes se inclinavam ao meu, que as estrelas e que o sol e que a lua se inclinavam a mim. Eu só estou te contando, eu não estou sendo prepotente. E isso acontece com esses dois personagens, muito interessante, né? E aí o tempo passa, a gente está em um segundo momento da história em que os irmãos eles saem para cuidar de alguns animais, de algumas ovelhas, fazer um pastoreio. E aí Jacó envia José. Ele fala, filho, vai lá dar uma olhada nos seus irmãos, vai ver se está tudo bem, vai mandar uma mensagem minha. Interessante que Jesus também é aquele homem que é enviado pelo Pai, pelo próprio Pai, para ver se está tudo bem aqui. Para talvez anunciar que as coisas não seriam da mesma maneira que tinham sido até então. Para ver se estava tudo certo, para trazer novidades, para trazer uma mensagem do próprio Pai. E José então vai em direção a esses irmãos, e quando os irmãos o avistam ali na planície, ali na campina, eles começam a maquinar contra José. Eles começam a tramar a morte de José. Olha que loucura, como esses irmãos estavam odiosos. E olha que interessante como a gente vê vários momentos da história, das histórias que a gente viu até agora, que o irmão que talvez trouxesse uma característica crística, ungida, mais forte, ele incomodava mesmo, né? E os irmãos queriam matá-lo, né? A gente vê Abel, a gente vê o próprio Jacó sendo ameaçado de morte por Esaú, é muito interessante isso, né? E José também carregava essa sombra de irmãos querendo matá-lo. E aí, quando ele se aproxima dos irmãos o atacam e o jogam em uma cova, e o jogam em um buraco. Interessante, né? Que Jesus, o mensageiro, o anunciador, que é enviado, ele também é jogado numa cova pelos seus. Ele é jogado em um buraco pelos seus, da mesma forma que José. E ali, logo em seguida, esses irmãos eles vão comer, né, da mesma forma que também que os fariseus depois vão viver a Páscoa, vão ser a Páscoa logo após matarem o Salvador e o jogarem em uma cova, em um buraco. Eles vão comer e eles começam a pactuar sobre o que eles fariam com esse irmão. Uns querem matar, outros querem negociar, talvez vendê-lo. E eles chegam à conclusão que eles vão vender, que eles não queriam derramar, sujar as mãos com sangue de alguém da própria família deles e que eles poderiam ganhar alguma coisa pelo menos vendendo, né? E aí tá passando uma caravana de ismaelitas naquele momento. Lembra quem eram os ismaelitas? Os descendentes de Ismael, né? Que fariam depois um grande povo. Então todos esses personagens secundários que a gente viu na história, eles vão voltar a aparecer porque eles também se reproduzem, eles também vão gerar uma grande descendência e eles começam a interagir com a nossa descendência principal, que é a descendência dos israelitas, dos filhinhos de Jacó. Então tá passando uma caravana de ismaelitas, filhos, né? Descendentes do primeiro filho de Abraão. E aí eles decidem por vender José para essa caravana que está passando, e essa caravana, em um segundo momento, vai lá e vende José para um oficial do Egito. Então a gente vê José sendo transportado para o Egito. O Egito que muitas vezes é um símbolo da escravidão, de prisão, e em inúmeras outras histórias o Egito vai ter essa simbologia. Muito bem, então ele é vendido, chega no Egito e aí muita coisa acontece ali, mas aí vai ser assunto para os nossos próximos encontros. Mas o que a gente tem para extrair do vídeo de hoje é o seguinte: quantas vezes nós sonhamos, quantas vezes nós planejamos, nós idealizamos algumas coisas e a gente tem a sensação de que estão jogando a gente num buraco, de que estão
tirando as nossas vestes, como fizeram com José, eles tiram a túnica que ele havia ganhado de presente de seu pai, uma túnica colorida de mangas longas, e nos jogam na cova, né? Parece que interrompem os nossos sonhos, parece que querem ofuscar o que a gente tem idealizado, que eles tentam, de alguma maneira, a vida ou as situações acabam tentando afogar o que a gente tem idealizado, o que a gente tem construído dentro do nosso coração. Mas a história de José, ela não termina naquela cova, ela não termina ali. Ela vai terminar nos nossos próximos vídeos. Essa história talvez também não vá terminar ali nesse buraco. Talvez a gente possa, com os nossos próximos encontros, entender qual é a solução para tudo isso. O que acontece com os sonhos nossos que são jogados no buraco? Será que eles acabam mesmo? Será que é o fim ali? Parecia mesmo o caso de José. E parecia que o fim dele continuava, porque ele acaba virando um escravo, né? Porque ele acaba sendo vendido ao Egito. Mas a história dele não acaba ali. E eu te conto que a sua história também não acaba aqui. A gente tem mais alguns encontros para falar sobre a sua e a história de José. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Se puder deixar o seu like, o seu comentário, é muito importante pra gente. Valeu!